Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula do curso de Legislação Tributária nas 7 fontes. Nós vamos tratar agora sobre IPVA. Então, vamos falar como que é o cálculo do IPVA na Lei Paulista, tá certo? Isso é muito importante para fins de prova e para o seu concurso para auditor fiscal. Vamos lá. Então, nós temos aqui o cálculo do IPVA. Então, o que está disciplinando o cálculo do IPVA é o artigo 10 e o artigo 11 da Lei Paulista. Vamos ver o que ele diz aqui? Então, ó, o valor do imposto será obtido mediante a multiplicação do quê? Da alíquota pela base de cálculo. Então, de forma simples. Então, o IPVA, ele é alíquota vezes a base de cálculo. Até aqui é tranquilo, né? Só que, vamos lá. Professor, e se eu comprar o veículo em dezembro de 2025, eu vou ter 2024, comprei o veículo em dezembro de 2025, eu vou pagar o mesmo valor do que a pessoa que comprou o veículo lá em janeiro de 2025? É justo isso? Porque se eu vou multiplicar a alíquota pela base de cálculo, quem comprou em dezembro e quem comprou em janeiro vai pagar a mesma coisa. Não. Para isso, nós temos o artigo 11. Vamos ver o que ele diz? Aí o artigo 11 diz o seguinte, ó. Nos casos em que tratam os incisos 2 a 10, alíneas B e C do artigo 3º, o imposto será calculado de forma proporcional. Proporcional a quê? Ao número de meses restantes do ano civil. Então, entra justamente o que eu falei. Então, nós temos o caso, nessa forma, nós temos que adicionar o quê? O número de meses restante. Nesses casos aqui. E o parágrafo único traz mais uma informação. Para efeito de contagem do número de meses restantes do ano civil, será incluído o mês da ocorrência do fato gerador. Então, o mês da ocorrência do fato gerador. O que significa? Independente do dia em que ocorrer, o fato gerador, nós vamos contar aquele mês. Então, imagina que você adquiriu o veículo em 31 de dezembro de 2024. Você vai pagar IPVA? Vai pagar. Vai pagar sobre os meses restantes. Qual que é o mês restante de dezembro? Em tese nenhum, né? Mas o fato gerador não aconteceu em dezembro? Se aconteceu em dezembro, então você vai pagar sobre um mês daquele ano lá de 2024. Vamos ver como que isso funciona aí, na prática? Tá, antes, vamos trabalhar esse mapa mental. Esse mapa mental ele vai servir para explicar. Olha, o inciso 1 do artigo 3º é esse aqui, é o caso do veículo usado. Ó. É o único caso que não se aplica de forma proporcional, é esse aqui. Ó. E por quê? Verifique que o fato gerador acontece em 1º de janeiro, inclui o mês de janeiro. Quais são os meses restantes? De fevereiro a dezembro. De qualquer jeito, daria 12 meses. Então, não faz sentido cobrar proporcional no caso de veículo usado, porque o fato gerador é 1º de janeiro. E aí o inciso 10, ele não entra a linha A, lembra? Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Veja que aqui só entra a linha B e a linha C. Qual que é a linha A? A linha A é justamente essa aqui, ó. É o caso de locadora para veículo usado inscrito no estado. Olha aqui, ó, veículo usado. E quando que é o fato gerador? 1º de janeiro é o mesmo caso, também não entra. Porque vai ser o mesmo caso do veículo usado lá, vai dar 12 meses. Então não faz sentido calcular proporcional. Isso é importante para fins de questão teórica. Para fins de cálculo, não dá no mesmo se você for calcular. Então, todos os casos aqui, ó, veja aqui, ó, na primeira aquisição para consumidor, no veículo novo, na primeira aquisição. Então, ó, no desembaraço aduaneiro, é a data que ocorre, enfim. Nós temos todos os outros casos, vai incidir de forma proporcional aos meses restantes. E como que é a fórmula? Qual é a fórmula aqui, professor? IPVA ele é base de cálculo, vezes a alíquota, vezes M sobre 12, onde M ó, é o número de meses restante. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você comprou um veículo vamos mudar aqui, lá em julho, no mês 7, tá certo? De 2024, o M vai ser quanto aqui? Vai ser os meses restantes, né? Quais são os meses restantes? Então, nós temos de julho a dezembro. Temos aí, por que inclui julho? Que é o mês do fato gerador. Inclui 6 meses. Então, nesse caso aqui, ó, o M seria 6 sobre 12.
Esse é o valor que eu colocaria, que eu adiciono na fórmula. Para que isso? Para dar o valor proporcional. Aqui nós temos o mapa de cálculo da alíquotas, tem lá no nosso material, então o nosso material ele tem facilitando, né, para a gente aplicar. E vamos para uma questão para a gente praticar o que a gente aprendeu aqui agora. Das FCC Cefaz Bahia 2000, adaptada do ano 2019. Então adaptamos para a legislação goiana. Em 25 de março de 2019, Silvana, domiciliada e residente em Santos, São Paulo, adquiriu um veículo de passeio novo, aqui ó, novo, 0 km, movido a gasolina, tendo pagado o valor de R$120 mil, conforme constou na nota fiscal. O referido valor decompõe-se nas seguintes rúbricas. 105 mil é o valor venal do veículo novo, 12 mil referente a equipamentos opcionais e acessórios que ele mandou instalar no veículo de 3 mil. 12 mil de opcionais e acessórios que ele mandou instalar no veículo e 3 mil referente a frete seguro. Considerando que o fato gerador do IPVA, nesse caso, ocorreu em 1º de março de 2019, né? Aqui não é 1º de março, aqui foi em 25 de março, tá, pessoal? Em 25 de março de 2019, ele nem precisava dizer isso, tá? Porque nós teríamos que saber a data do fato gerador. E considerando o disposto na Lei 13.296 de 2008, o valor do imposto a ser pago em razão da aquisição é. Então, nós vamos aqui, ó. Aqui não é o caso de veículo usado. O único caso em que não vai se aplicar a forma proporcional, vamos lá, olha para mim aqui, ó. O único caso em que não vai se aplicar o cálculo proporcional é o caso de veículo usado, que o fato gerador ocorre no 1º de janeiro, seja veículo de locadora, seja veículo de forma geral, tá certo? Então, aqui é a forma proporcional. Então, nós vamos usar a nossa fórmula. O IPVA, qual que é a nossa fórmula? Ele é a base de cálculo vezes a alíquota do IPVA vezes M sobre 12, tá certo? Então, vamos lá. Qual que é a base de cálculo? A base de cálculo, a gente sabe, a gente já aprendeu aqui, ó, que ele é o valor total da nota. Ele inclui, no caso de veículo novo, opcionais, inclui também frete seguro. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser o valor total da nota, os R$120 mil. Ó, os R$120 mil. A gente aprendeu isso lá. Então, a base de cálculo aqui é 120K. E a alíquota? Um veículo movido a gasolina, de maneira geral, a gente sabe que é 4%. Professor, estou na dúvida. Vamos recorrer aqui, ó. Vamos recorrer aqui o nosso mapa. Então, ó, 1% aqui é o caso de redução de veículos da regra geral, quando? Quando ele pertence às locadoras ou está na posse delas para arrendamento mercantil registrado em São Paulo. É um benefício para locadoras. 1,5% é para caminhão. 2% é ônibus, micro-ônibus, caminhonete, motocicletas, máquinas de terraplanagem, empilhadeira, guindaste, locomotiva, tratores similares. E nós temos aqui 3% para veículo GNV. Então, o veículo a GNV adaptado, né, o veículo ele é originalmente movido a gasolina, ele foi adaptado para GNV e eles foram fabricados até 2008, 31 de dezembro, ele é 3%. A regra geral é 4% é o nosso caso. Então, 4% está aqui. E o M, qual que é o M? Que é o cálculo proporcional. Bom, o M, ele vai ser o fato gerador dele aqui, 25 de março. Ele vai incluir o mês de março, porque é o mês do fato gerador, correto? Mais os meses restantes. Então, nós vamos ter de março a dezembro, 10. Então, o M aqui vai ser 10. Vamos aplicar na fórmula aqui, é só substituir, ó. O IPVA vai ser igual à base de cálculo, que é 120 mil, vezes 4%. Veja que se o aluno ele não faz o cálculo proporcional, 120 mil vezes 4% daria 4.800. Nós temos a letra A, a FCC ela coloca aqui, ó, a letra A para poder, o aluno todo feliz, com pressa na prova, nervoso, ele vai e marca aqui a letra A, né? E erra. Só que aqui tem, ó, vezes M, que é 10 sobre 12. Ou seja, ele só vai pagar os meses que efetivamente ele ficou com o veículo. Esse cálculo aqui, ó, ele vai dar 120 mil vezes 4%, né? É 4 vezes 1.200, que dá 4.800. Vezes 10 dividido por 12, vai dar 48 mil dividido por 12, que vai dar 4 mil.
Nosso gabarito, letra E. Ou seja, veja como é simples aí o cálculo do IPVA. Nós temos que levar em consideração sempre ali a forma proporcional aos meses restantes, incluindo a data do fato gerador, tá bom? Então ficamos por aqui, questão importantíssima, assunto importantíssimo para a sua prova, para quem vai fazer o concurso para auditor fiscal da Cefaz Goiás.